Fala pessoal da TV Galáctica, do canal Leandro MacTube, Leandro Medeiros, passando aqui para falar para vocês que vocês vão ficar agora com uma entrevista que eu fiz com a doutora Gilda Moura, lá no 23º Congresso Brasileiro de Ufologia em Porto Alegre, falando sobre híbridos. Ela também falou um pouco sobre a MILEB, sobre a questão de médios contratados no Brasil, do segundo livro que ela lançou juntamente com o Juliano Posati. Mas antes de vocês ficarem com essa entrevista, eu gostaria de pedir a todos que estão acompanhando essa jornada minha de luta com a Viviane, que se possível continue ajudando na campanha de recuperação da Viviane Dunga. Para quem não está entendendo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo da campanha e provavelmente eu colocando na edição já o vídeo aqui acima para você assistir logo após o bate-papo com a doutora Gilda Moura. Lembrando que essa é uma primeira de uma série de entrevistas de palestrantes do Congresso. Ainda tem o Toniano Já, tem o Paulo Odoni e entre outras pessoas, tá? Conto com a sua audiência, fica aí com a entrevista, paz e luz e namastê a todos, gratidão. Fala meus amigos da ufologia, sejam bem-vindos em mais um ponto aqui do 23º Congresso Brasileiro de Ufologia em Porto Alegre. Estou aqui no ponto do saguão com a psicóloga, hipnóloga, escritora super renomada que dispensa apresentações, a renomada Gilda Moura. É ela mesma que está aqui, não é um avatar, não é como eu já fiz outras vezes, não. É ela. Foi assim, difícil de poder pegar porque é uma tietagem danada. Eu demorei 1 hora para conseguir trazer a Gilda para cá para a gente poder fazer essa gravação, mas ela super solícita, aceitou. E a gente vai falar um pouquinho sobre o livro que ela já até me deu aqui, que ela fez junto com o Juliano Posati. Um abraço para o Juliano. É Médios e Contatados no Brasil. Obrigado, Gilda, pela oportunidade de estar batendo mais um papo agora em loco com a senhora. O que a senhora pode falar sobre esse segundo livro, né, que é o segundo volume de Médios e Contatados no Brasil? É o seguinte, nós começamos a observar que dentro dos centros espiritualistas no Brasil, né, e até de alguns centros espíritas, as pessoas tinham começado a receber ou a ter a sensação de que estariam recebendo mensagem ou alguma coisa de seres não humanos, tá? Então nós tivemos a intenção de descobrir dentro desses centros, dentro dessas fraternidades, né, quantas pessoas teriam consciência disso. Então fizemos um questionário que foi lançado em meios eletrônicos e por isso foi o erro, porque nós temos agora talvez de fazer um segundo momento, porque centralizou muito só no Sudeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, porque talvez o canal Posati e a Mala Direta do Juliano e a minha, tá, ficou mais centrado nessas áreas do Brasil. Mas, de qualquer maneira, a gente teve 680 respondentes, que é bastante numa pesquisa. 680? Né? 680, que numa pesquisa é um número bastante interessante, né? E bem classificado. Então, nós primeiro fizemos um vídeo apresentando esses resultados, mas achamos que criar um livrinho que a gente explicasse, inclusive, o fenômeno e a nossa visão desse fenômeno novo, né? Tirando um pouco essa conotação de alguma coisa fora do normal, sobrenatural, mostrando que é um fenômeno natural e que está acontecendo pelo Brasil todo, né? Então, esse primeiro momento e esse livro, a intenção foi essa, foi apenas quantificar, não qualificar o fenômeno, tá? E aqui basicamente vocês estão falando de contatados e abduzidos relacionados à mediunidade. A mediunidade só, aí por aí foi. Agora que eu vou começar um segundo momento, aí é meu, sem Juliano, quer dizer, Juliano vai ajudar também, mas já não é tão centrado na pesquisa com ele, que eu estou tentando fazer uma rede de um conhecimento de quantos contatados mesmo teria pelo Brasil afora, tá? E tentar reunir, feito grupos no Rio, em São Paulo, esses grupos para a gente receber também desses grupos as histórias, tá? Que nós vamos tentar, e também o que eles recebem de saber, ou de intuição, ou de mensagem, do que for, e nós vamos tentar achar um padrão disso, porque o importante é o padrão.
não é nem tanto as mensagens ou as histórias todas, mas sim o que essas histórias têm de importante a ser comunicado para todo mundo, filtrando as mensagens. Quer dizer, a intenção agora é essa, é um trabalho grande, mas eu já tenho algumas pessoas me ajudando e criei mesmo um e-mail novo, que não é o meu pessoal, que é só para essa pesquisa, que vai chamar gmcontatados@gmail.com. Repete o e-mail, Gilda, por favor. É GM, né? Eu vou estar colocando aqui na tela para vocês. Tudo junto, gmcontatados@gmail.com. Bem fácil. Bem fácil, tá? Bem fácil. Então você vai fazer essa pesquisa sozinha, todo mundo entre aspas, que né? se achar, ter um grupo. tem um grupo me ajudando, todo mundo que achar que é contatado, que quiser compartilhar ou participar. Opa, eu tô nessa desse então. movimento, escreve para esse e-mail que vai ter as pessoas que vão analisar e que vão classificar e filtrar essas mensagens. Inclusive não é só a sua história, mas sim o que você recebe de instrução ou de mensagem dos seres extra ou seres, ultra ou lá o que seja, que não seja humano desencarnado. Não interessa o ser, pode ser de anjo, pode ser de ultra, pode ser de extra, de intra, desde que seja ser que você classifique como não humano. Perfeito. Tá? E que tenha também, é importante isso, que você sinta que é de uma inteligência superior à nossa. Tá? Entendi, perfeito. Então nessas suas pesquisas, eu não sei, aqui dentro do livro, eu estava lendo até parte aqui em uma das palestras, aproveitando para poder trazer um pouco com embasamento para poder entrevistá-la, tem uma porcentagem aqui de todos os relatos e as pesquisas. Mas assim, você pode falar com mais propriedade do que eu li aqui, pouca coisa. Tem mais contatados ou mais abduzidos? Não, aqui não, a gente não era importante isso. Na verdade, a gente estava procurando contatado, mas não estava procurando abduzido. A função não era. Tem até pessoas que respondem sobre abdução, mas não era, o foco não era esse. E o mais importante nesse resultado é que 70% desses respondentes disseram ter algum tipo de contato com inteligência não humana. Isso é que é importante. Os médiums que você está falando? Isso. As os pessoas contatados que responderam passaram a ser médium. Não, os tem que essa responderam. questão? Mas os que responderam. Tá? Aqui então é mais uma pesquisa dentro em cima da mediunidade, essa pesquisa, mais do que dos contatados. Agora que eu vou focar nos contatados. E quais são os maiores níveis de mediunidade? É mais telepatia? É mais psicofonia? Por incrível que pareça, tá? Uma das mediunidades que não deveria ser tão forte, que foi o que até uma pessoa espírita me disse, que é de efeitos físicos, aqui é bastante alta o respondente. Tem muito médium de efeito físico respondendo essa pergunta. Acho que tem 35%, uma coisa assim que é bastante alto. É verdade, né? bastante alto. E dentro dessa mediunidade, existe alguma pessoa que você pesquisou? Nós depois, na qualificação, nós vamos reunir também depois as pessoas por efeito, quer dizer, vamos dizer, o efeito paranormal que ela produz, né? Ou o tipo de mediunidade que ela tem. Gilda é médium? A Gilda é médium. Médium? Mas não médium espírita, não. É outro tipo de mediunidade. Eu acho que é mais telepata do que alguma outra coisa. Saindo um pouco fora aqui do contexto do livro, você teria algum caso que você tenha feito alguma regressão, obviamente que a gente não vai citar nome aqui, que tenha marcado e você acha que essa daí foi a mais importante? Não estou dizendo que as outras não tenham importância, mas essa que chamou mais atenção numa das regressões. Você pode falar um pouco sobre essa questão? Bom, tem várias que estão no meu livro, tá? Mas tem uma que eu já citei muitas vezes em palestras e que na verdade não está no meu livro, que é a abduzida Carla de Portugal. Para mim o caso dela foi bastante importante, porque o da outra médica, que eu chamo doutora Clara, mas essa está no meu livro, tá? E a Carla não. Eu inclusive acho que a Carla talvez tenha até alguma coisa já de híbrida, porque eu acho que a abduzida era a mãe dela, porque a mãe dela tinha muito pânico, inclusive de cobra, toda essa parte de réptil. Isso está ligado à hibridização? De um modo geral, não, está ligada, o pânico do réptil, a fobia, estaria ligada à abdução.
Então, a mãe abduzida pode ser que a filha tenha alguma coisa de híbrida, né? Não posso garantir. Mas todo abduzido fica ser. traumatizado, não? Antigamente era, vamos dizer, quando eu comecei há 25 anos, 30 anos atrás, toda abdução era traumática, de modo geral, tá? Raríssimas exceções que não era traumática. E as pessoas tinham muito pânico, as pessoas choravam, as pessoas detestavam passar por aqueles exames, tinham medo, porque era uma situação que ninguém sabia para que e para onde aquilo ia nos levar. Isso no físico? No físico. A abdução tem sempre a pesquisa física. A pessoa vai com um corpo físico. Mas todas são físicos, não? Tem sempre, a abdução sempre. Se não tiver uma ida de corpo físico, não é abdução. Como é que você vai... Me explica como é que você vai tirar amostra de cabelo, de unha ou esperma no corpo astral. Não dá, né? Não dá, tem que ser corpo físico. Então, quando as pessoas têm uma rememoração dentro dessa questão que acha que é extrafísico, o que poderia ser? Uma ilusão, devaneio mental, onirismo? Não sei, pode ser algum tipo de contato mental, mas não necessariamente Parapsíquico. uma abdução, parapsíquico. Eu acho que o problema está aí. Você até falou a palavra certa, apesar de que eu não gosto do para, não. Porque eu acho que, na verdade, são poderes do ser humano. Eu acho que a gente conhece um pouco o ser humano. Mas, na verdade, eu acho que está faltando na pesquisa ufológica hoje em dia conhecimento de parapsicologia. Eu, como tive 10 anos na parapsicologia antes de entrar na ufologia, isso foi bastante importante, tá? Ou mesmo até qualquer treinamento oriental, que aprenda a usar o Ti, que aprenda a lidar com energia, sabe? Isso funciona? É muito, muito importante. Eu me lembro que na pesquisa, quando eu estava nos Estados Unidos, tinha um general do exército americano que dava palestra, porque eu nunca participei de congressos de ufologia nos Estados Unidos, mas congressos para estudar a abdução de médicos e psiquiatras, né? E tinha um general que sempre ia e ele dizia o seguinte: enquanto você não aprender telepatia, clarividência, sair do corpo, não queira chegar perto do fenômeno ufológico. Porque automaticamente... Está isso tudo envolvido. Então é a falta do conhecimento dessa coisa paranormal, ou desse poder paranormal, né? Que a pessoa ou já nasce com ela, ou a pessoa desenvolve a partir do contato, porque é uma das coisas que a gente sabe, a partir da abdução, a pessoa desenvolve habilidades paranormais e aberturas espirituais, que não tinha antes, né? Começa a ver coisas que não via antes, e uma das primeiras coisas que desenvolve é telepatia, né? E muitas vezes precognição também, né? E as pessoas têm pouca ideia disso, do que é isso. E isso muitas vezes assusta e passa também a ter medo por causa disso. Agora, eu não sei se é por causa de muita divulgação da mídia, não sei se é porque a consciência das pessoas evoluíram, não sei se é a geração que já é outra, tá? Mas as abduções atualmente com as pessoas mais jovens, né? Com 30, 40 anos, né? Não tem o trauma. As pessoas passam por exames, mas vem aquele exame como uma coisa normal, que precisava ser feita, ou como quase que um check-up da própria pessoa. Não tem medo do ser. Às vezes me diz assim, eu estou deitada, com uma cara muito feia aqui em cima de mim, mas eu não tenho medo. Perdão. O pessoal mais velho, não. Continua tendo receio da abdução. E a questão da tipologia, acho que quem estuda um pouco de ufologia, que já também acompanha meu canal e também estuda ufologia do modo geral, sabe que a maioria das abduções elas são feitas teoricamente pelos Greys. Mas assim, ultimamente a gente tem falado muito de reptiliano, arcturiano, felino. Existiu alguma consulta que a senhora fez que a pessoa relatou alguma entidade que seja diferente dessa tipologia que a gente está habituado do Grey ou do reptiliano? Então, para mim, na abdução, eu costumo dizer que são 5 tipos e variações desses tipos, tá? Que são o Grey alto e o Grey baixo, né? E variações dentro do tipo, do Grey alto e do Grey baixo, tá? Os reptilianos, na verdade, eu ultimamente descobri que o que eu chamava de reptiliano não é o que se conhece de reptiliano nas pesquisas americanas. Não é aqueles lagartões? Aqueles grandes, enormes, que pesam toneladas, tem não sei quantos metros de altura, não. O que eu chamava de reptiliano, eles são magrinhos, muitos têm aquelas garras de 3 dedos, né? São bem esguios. Tem um rosto fininho, são muito magros, esguios, tá? Que eu achava que eram reptilianos. Hoje em dia já acho que eles se misturam um pouco com louva-a-Deus, com insectoide, né?
Então, aí eu vou concordar com David Jacobs, que diz que existe pouco reptiliano e muito insectoide, e que a abdução estaria no comando do insectoide, né? Então, E até pouco tempo era pouco falado sobre insectoides. pois é, mas eu achava que era reptiliano, aquele serizinho, mas eles não tinham rabo, eles não tinham esse tamanho enorme, tinha uma pele escamosa, mas não escamosa, era mais no sentido de Uma capa? Não, quem usa capa é o grey alto, não é o réptil. Não é o Zeta que a gente chama de Zeta, não. Não, é o grey alto que usa capa. Bom, então esse era o segundo tipo que eu tenho, né, que aparece na abdução, e tem os altos. E esses altos são principalmente um ser que eu só via nas minhas regressões, que é um muito branco. Eles são altos, mas eles não têm a pele, não é feito nórdico, porque o nórdico seria um humano nórdico. Então teria sangue igual a gente, a pele. Não, esses são brancos feito porcelana. Tá? Não é energético? Não, eles são seres, tanto que atualmente até eu entrevistando aquele contatado peruano, que teve aqui, o Gonzales, agora há pouco tempo, que ele tem contato também com esses seres, é o que ele diz, que é uma pele branca, que não tem defeito, não tem marca, não envelhece. Igual um boneco. Sabe? É como se fosse um boneco, mas é um ser, né? E tinha os cabelos geralmente longos, eram ou louros, né? Ou até podem ser castanhos compridos, né? E muito recentemente... Homem e mulher. Homem e mulher. Muito recentemente, e eles usam, de um modo geral, eles estão de túnica, mas é uma túnica por cima de uma gola de uniforme. Então parece que tem um uniforme por debaixo daquela túnica. Como se fosse tipo assim, um acessório que eles estariam colocando. Pois é, a minha dúvida, tá, é o seguinte, se aquilo é um acessório para proteção, alguma coisa desse tipo, se aquilo é um disfarce para parecer que é mestre em vez de ser militar, né? Uhum. Eu não sei. É muito estranho porque eles usam uma túnica por cima de um uniforme. A senhora tem algum conhecimento em relação à parte da Mileb? Tem bastante. O que você pode falar um pouco? Bastante no sentido que eu tive que estudar bastante essa parte de Mileb e não falava disso no Brasil. Eu tive que estudar isso em Portugal, porque em Portugal tinha muito caso ligado a Mileb, tá? Aqui no Brasil as pessoas nem conheciam. Verdade. E ultimamente eu comecei a falar porque as pessoas começaram a assistir o Corey Goode sem saber o que é Mileb, tá? Então é importante que saibam para ter a noção de que uma pessoa que foi treinada no Mileb, tá? A gente não pode confiar em tudo que fala, porque ele pode estar passando informação junto com desinformação. Né? Então tem que saber filtrar o que ele fala. Eu acredito até que o Corey seja isso. Eu acompanhei alguma coisa do Corey dando a minha opinião. Você aqui. tem que filtrar o que ele fala, entendeu? Eu costumo dizer, o que te bater com tem verdade, muita verdade fica. nisso. Tem. O que te bater com verdade fica. E o que não, tira fora. Porque se ele foi treinado em Mileb, ele pode estar passando desinformação junto com a informação. Porque assim, dentro da experiência dele, pelo que eu vejo, assim, é muita informação que ele trouxe para pouco tempo de vida, que ele alega ter voltado no tempo e passou, assim, existe muita fantasia que eu acredito ali do Corey, mas como a senhora mesmo disse aqui, tem muita informação realmente. E assim, a gente vai finalizar, eu combinei com a Gilda 10 minutos, já estamos aqui com 18 minutos, é porque o papo tá gostoso. Quais seriam, assim, os motivos das abduções? Todas seriam negativas? Existiriam umas neutras, outras negativas? Eu não as vejo como negativas, porque do momento eu tive muito medo de começar a lidar com a abdução, tá? Eu já declarei isso várias vezes. Eu para me aproximar da abdução, eu tive uma experiência chamada Peak Experience, que me ajudou a perder o medo do que seria a abdução. E depois o Marco Antônio Cabral, quando eu fui tirar o trauma dele, que também me facilitou eu perder o receio que eu tinha com a energia. E depois também observando abduzidos nos anos que se passavam e vendo que eles se transformavam em contatados e que a energia acabava tão boa, tão bonita, como era dos contatados, né? Isso que me fez me aproximar da abdução. Então eu não vejo, como o Dr. John Mack também não via, a abdução como negativa, tá? Inclusive agora um livro de uma amiga minha, da Bárbara Leme, sobre os híbridos, e agora eu vou começar a fazer essa reunião dos contatos até para achar os híbridos, né? Híbridos adultos, híbridos no meio de nós, e não híbridos só criança especial, tá?
que eu acho que deve existir no meio de nós muitos híbridos que nem sabem que são híbridos. E quem faria essa hibridização? Na sua opinião? É com abdução, que é feita a hibridização. Os extraterrestres? Os extraterrestres na abdução. Não seria a MILEB que faria isso? Não. Aí eu não sei o quanto tem de MILEB. Porque no início, a função do MILEB era abduzir o abduzido, para tirar informação, tá? Mas hoje em dia, eu tenho minhas dúvidas de quanto de MILEB tem na abdução, tá? Porque o programa Mach Ultra americano é muito forte, tá? E eles fazem muita coisa. E, inclusive, hoje em dia, já tem muita coisa também, até de estudo, chamado Cover Harassment, na internet, que é um estudo já dos japoneses, há mais de 8 anos, sobre toda essa parte de abuso eletrônico e abuso à distância. Então, não são só os americanos com o programa Mach Ultra, mas também há outras coisas fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que o importante nesse momento é a gente conseguir filtrar, e por isso eu quero reunir esses contatados. Nós temos é que tentar perceber da onde é a fonte das mensagens que estão recebendo. Porque pode dizer que é de Sirius, que é de Lira, que é de Orion, mas a gente, na verdade, não sabe de onde informação. Quando a senhora começou a pesquisa, não existia essa história de a pessoa ser felina, origem cósmica? Não tinha nada disso. Só tinha esses seres que eu estou falando, né? É o Grey. Aliás, na verdade, para ser honesta, nas minhas primeiras regressões no Brasil, nem Grey tinha, tá? Eram esses seres brancos de porcelana que eu achava aqui. Que é os famosos pleiadianos, não? Não, esses seres eu acho que eles estão aqui no planeta. Para mim, como na época, como eu tenho a parte junguiana, arquetípica, eu achava que seriam arquétipos de ancestrais nossos. Aliás, o Core fala isso. Do futuro? Que seriam, o Core bota como ancestrais do passado, tá? Esse rapaz que eu pesquisei, por exemplo, do Peru, ele bota do passado, mas no último contato eles disseram que são do futuro. De qualquer maneira, eu os vejo mais como realmente alguma coisa ligada a nós aqui no planeta. Então, pessoal, tivemos um pequeno problema técnico aqui, acabou a bateria. E para não ficar esse vácuo, né, se quiser deixar suas considerações, contato para o pessoal, fica à vontade, Júlia. Tá bom, eu queria muito agradecer ao Leandro pela essa oportunidade outra vez, até porque a gente vai precisar conversar mais sobre os contatados para poder começar a ver se a gente acerta um pouco essa confusão toda que está por aí, entre uma mistura de seres e de interferência na mente das pessoas para tentarmos melhorar isso um pouquinho, né? Então eu quero agradecer a quem está assistindo, a você, e se quiserem se comunicar, é gmcontatados@gmail.com. Tá, eu vou estar colocando aqui na descrição para vocês, tá? Não deixe de deixar o seu joinha, compartilhar. E você que está vendo aí na TV Galáctica, quando estiver sendo transmitido ao vivo, eu vou estar aqui no chat respondendo as perguntas. Eu aprendi muito hoje novamente e eu estou achando que a minha abdução não é bem aquilo que eu pensava, não. Depois que ela conversou aqui comigo como referência, eu vou até revisar o que eu venho falando aí durante anos, porque faz muito sentido o que ela trouxe. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Gilda, muito obrigado, tá? Tá, obrigada. Pela sua participação. Gratidão. Namastê a todos. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, Gilda.